E como eu perdi meu pai muito cedo, até os flashes de memória, assim, de coisas ruins a gente tenta guardar, porque são muito poucos momentos, assim, que a gente viveu junto. Muito bem, seja bem-vindo a esse conteúdo hoje que está especialíssimo. Seja bem-vindo a essa sala, a essa mesa, que hoje nós temos alegria abundante, alegria sincera de receber Fábio Otto Brosnan. Aí tem nome importante, hein, gente? De verdade, estou aqui com meu amigo Fábio, Fabão, para quem é mais íntimo aí, igual a gente está aqui, né? Pessoal, hoje nós temos um tema muito especial para conversar, vocês já perceberam ali pelo tema, paternidade. E nós, com muita alegria, vamos tentar explorar aqui esse tema, né? De maneira que Deus vai falar muito ao seu coração. Então, Fabão, muito obrigado por estar aqui, cara, valeu de verdade pela oportunidade da gente ouvir através de Deus, através da sua vida, tá bom? Queria te começar assim, te perguntando, cara, como é que foi essa questão da sua relação com seu pai, como é que era a relação, né, com seu pai, e o que sobre a nossa relação com o pai, né, porque a nossa referência primeiro é o nosso pai. Então, como é que foi a sua relação com seu pai e até onde ela durou? Como é que foi essa história toda aí? Conta pra gente. Né? Então, eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 7 anos de idade. E o que eu me lembro assim do meu pai é poucos flashes assim. E como eu perdi meu pai muito cedo, até os flashes de memória assim de coisas ruins a gente tenta guardar, porque são muito poucos momentos assim que a gente viveu junto. Eu tinha 7 anos, meu irmão 5 e minha irmã 12, quando meu pai faleceu, ele suicidou. E a partir daí a gente foi criado pela minha avó e pela minha mãe. E uma presença muito pouco próxima do meu avô materno. Então eu fui criado por essas 3 pessoas. Você tinha quantos anos mesmo? Tinha 7 anos. Uau! 7 anos, pessoal, 7 anos é uma idade forte, né? A idade ali de... Hoje o meu filho, né, vai fazer 7 anos, daqui 2 meses. E eu sei que é uma idade assim, onde a gente está naquela flor da idade de acompanhar o pai, de querer vestir as coisas ali semelhantes. É uma idade que a referência masculina é muito forte. Mas vem cá, com a falta do seu pai e essa referência um pouco distante do seu avô, uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? A mãe consegue substituir, por exemplo, assim, a sua mãe, a sua avó, a figura delas, a presença delas conseguiu substituir a figura do seu pai ou assim, pelo menos chegou perto de substituir o seu pai? Então, quando meu pai faleceu, minha avó meio que passou a vida e passa até hoje assim, querendo, se dedicando a mim e meus irmãos. Então ela nos criou junto com a minha mãe. Então às vezes tinha época assim que a gente pegava ela passando falta das coisas para poder nos dar estudo, nos dar uma vida melhor. E minha mãe também se dedicou 100%. Minha mãe era muito nova, eu acho que ela tinha uns 30 e poucos anos na época. E ela nunca casou, para arrumar um namorado, ela demorou acho que uns 10 anos depois da morte do meu pai, que ela pôs na cabeça que enquanto a gente não fosse jovens ou adultos, ela não iria arrumar ninguém por medo de colocar uma pessoa em casa. Mas a presença feminina, assim, a gente vê o esforço da minha mãe e da minha avó para suprir tudo. Para suprir financeiramente, suprir emocionalmente e tentar nos guardar de todas as formas. Mas a presença masculina
ela, mesmo minha mãe se desdobrando para ser, o que fala assim, agora você vai ser pai e mãe, você é mãe 2 vezes, tal, mas a presença masculina não supre. Então eu passei a vida inteira, assim, dos 7 anos até casar, assim, focando e vendo, às vezes, os meus amigos, a relação deles com os pais deles, e tentando descobrir o mundo masculino sem nenhuma referência. Então, a gente não sabe como barbear, como você, às vezes, tratar uma menina, um namoro. Então, assim, você acabava que eu olhava meus amigos com pai, sentia muita falta, sentia muita vontade de ter um pai, via meus amigos com os pais deles, assim, sentia um desejo de estar ali, de ter um pai, de ter um amigo, de ter alguém para conversar. E mesmo minha mãe e meu avô, por exemplo, morando do lado, eu não tinha ninguém que eu sentia realmente abertura, alguém masculino para substituir essa referência de pai. Porque pai não substitui, mas assim, ter uma referência de falar assim, olha, eu posso contar com fulano de tal, que eu vou sentar com ele, principalmente assim, ele não vai me abandonar amanhã ou depois, porque também não adianta você pegar 1 ou 2 referências e não sentir essa segurança de que no momento difícil você vai ter essa pessoa. Então foram muitos anos eu sentindo a ausência de um homem, tentando copiar os amigos, e eu creio que eu só não me perdi no meio do caminho muito por conta de Deus, assim, de Deus ter me encontrado no meio dessa caminhada. E essa relação com Deus, né, Fábio? Assim, é forte a gente falar aqui, né, gente, sobre isso, assim, tem muita gente que passa por uma situação semelhante, mas a situação com Deus, em algum momento você chegou a culpar Deus pelo que aconteceu com seu pai, ou você foi tentado especificamente na situação do suicídio, você foi tentado a cometer a mesma coisa, ou isso passou pela sua cabeça em alguma situação, ou isso te perturbou em alguma hora da sua vida, assim? Não, eu sempre... A questão da culpa, minha mãe, eu tinha 7 anos, meu pai faleceu, eu só fui saber que meu pai tinha suicidado com mais de 12. Minha mãe sempre tentava justificar assim, seu pai bebeu... Não, seu pai morreu de beber muito, seu pai morreu de fumar muito. Isso me blindou também que mesmo depois de eu saber que foi suicídio, eu tinha pavor de beber e fumar. Você sabia que aquilo tinha acarretado uma situação daquela, ou seja, uma sequência desse tipo de situação de bebida e tal, que acarretou no suicídio, mas não que tinha só a ver ali com o suicídio em si. Sim, foram vários, assim, a gente não sabe o motivo real, mas assim, também existia, assim, histórias que a gente escuta, assim, uma carência muito grande do meu pai com o pai dele. Então, eu acho que isso assim, não foi 100% do motivo, mas não tinha relacionamento. Por exemplo, meu avô paterno, eu tenho muitos anos assim que eu ligo para ele todo mês, pelo menos uma vez por mês. Ele deve ter uns 14 netos, eu sou o único neto que liga para ele. Porque... assim, é uma situação assim, a família alemã, o processo, assim, a gente vê, assim, é uma falta de carinho muito grande. Meu avô, por exemplo, ele vai fazer 90 anos agora esse mês. Ele, há poucos 2 anos atrás, a primeira vez que eu vi ele sorrir foi com um bisneto dele, um vídeo que gravaram e me mandaram. Uau.
E depois de, acho que uns 4, 5 anos que eu tomei a atitude de relacionar com ele, de ligar, e no início ele era muito curto e grosso assim, de ser curto com as palavras. E agora no meu aniversário, dia 30 de abril, ele me ligou, assim, foi surpreendente para mim, ele me ligou fazendo brincadeira, cantando parabéns e não sei o que, e eu pensei assim, gente, eu nunca vi nesses 90 anos meu avô assim. Então eu não via também muito relacionamento paterno e nunca ouvi falar de um relacionamento paterno do meu pai com meu avô. Tanto uma história que eu já ouvi várias vezes, mas também não sei se é verdade, assim, meu pai antes de falecer, ele já tinha cometido suicídio umas 4, 5 vezes antes. Tentado. Uau. E na última vez que ele tentou, ele pulou do prédio da empresa dele, ele tomou remédio misturado com cerveja, e foi vários processos, tentou na juventude. E na última vez, parece que uma conversa dele com meu avô durão, alemão, grossão, tal, falou para ele, ó, deixa ser moleque, não sei o que, o dia que você for tentar de novo, para de dar trabalho, o dia que você for tentar de novo, faz direito. E assim, aí é um processo, assim, falta de paternidade. Desde lá, quando eu perdi meu pai, eu vi assim que não culpei Deus. Eu acho que também foi algo que Deus me preservou. Eu vejo muito Deus me preservando em vários momentos assim na minha vida. Em termos de tudo, assim. Deus me preservando, às vezes me fazendo até não entender as coisas para realmente, lá na frente, eu entender que isso foi um preservar de Deus. E ele me preservou e eu comecei a ter muita raiva do diabo. Porque eu tinha na cabeça que o diabo tirou meu pai. Tinha feito a articulação inteira para tirar seu pai. E toda vez assim que eu sentia muita falta, às vezes eu tinha algum problema grave, às vezes nos estudos, às vezes com a namoradinha, e eu chorava compulsivamente, eu pedia para Deus ser meu pai. Uau. E esse desejo vinha grande, assim, Deus, eu quero que você seja meu pai, eu quero que você seja... E isso assim, eu sei que o desejo veio de Deus para mim tomar essa atitude. E eu sempre vi Deus cuidando como pai. E às vezes até a passagem que diz assim que o pai, Deus é o pai dos órfãos da viúva, sempre bem presente na minha vida desse cuidado. Mas que eu vi que, por exemplo, no meu irmão já não foi tão presente. Então assim, foi Deus, por algum propósito, me deu um caminho bem diferente do meu irmão, da minha irmã, do restante da minha família que sofreu com isso. E, gente, essa parte assim é muito forte, né? De você falar que você convidava Deus para ser seu pai. Eu acho que isso sara muita coisa, né? Isso já de si só já cura muita coisa, e foi muito especial você assim, necessitar que isso parte primeiro de Deus, né? Ou seja, Ele planta o desejo da gente convidar Ele para ser nosso pai. Esse é realmente o desejo paterno de Deus, né? Do cuidado dele. E sobre a forma que Deus ministrou a paternidade no seu coração, né, Fábio? O que a gente queria saber, assim, isso te deu um espírito paterno mesmo antes de você ser pai, né? Eu percebo como seu amigo que você tem esse espírito paterno. E como que isso se materializa? Como que esse espírito paterno pode se manifestar, por exemplo, em várias pessoas que são pais ou que não têm pais? Como é que você adota uma pessoa, você pode orar por alguém? Como é que é o sentimento de cuidado a todos ao seu redor? Como é que esse sentimento paterno que foi instalado em você pelo próprio Deus nessa situação toda, né, nesse processo inteiro, quais são essas manifestações da paternidade de Deus que você exerce e que qualquer pessoa pode exercer tendo o espírito paterno de Deus, por exemplo? Eu creio que uma das questões, assim, que eu acho que Deus nos dá muito, assim, nos dá vivência de várias situações,
para a gente poder ser luz e poder ajudar as outras pessoas. Porque Deus poderia muito bem fazer todo mundo ter o mesmo processo que eu tive de perder o pai, mas eu vejo assim, Deus usando alguns exemplos e algumas pessoas para poderem ajudar os outros. E eu vejo muito assim, eu me preocupo muito dessa situação assim, de órfãos. E órfãos a gente fala assim, de órfãos de pais que faleceram e órfãos de pais vivos. Porque você vê muitos órfãos assim, de pais vivos que às vezes o pai não quer relação, separou da família e tal, e também que às vezes até dentro de casa não é pai. Às vezes ele não quer o relacionamento com o filho, não quer ser pai, ele teve um filho, mas meio que deixa o mundo criar. Uau. E nisso, eu acho que o que Deus me deu assim para poder expressar é que nada substitui a presença masculina que não seja um homem. Então, assim, minha mãe e minha avó, mesmo fazendo tudo, assim, fazendo de tudo, elas não conseguem suprir a presença de um homem. E meu avô também, que foi um pouco presente, morava na casa do lado, tudo, por ele não ter sido intencional, eu vi que, assim, intencional, assim, de deixar aberto um caminho para eles representar um pai para mim, dele ser uma pessoa que eu possa, às vezes, confiar e tá ali, ele acaba que eu não sentia essa liberdade. E por isso que não tinha uma referência masculina. Então, o que eu aconselho é que realmente, se você tem um parente, um amigo, às vezes perdeu aquele melhor amigo que deixou um filho, que ore para Deus e que Deus encaminhe assim, para poder você ser um pai espiritual adotivo, você poder ser referência. E se você sente isso no coração, primeiro, esteja disposto a ser um pai, daquele que uma ligação de madrugada te acorda, em qualquer momento você esteja disposto a conversar, a ter aquele momento, como seu pai ou qualquer um pai faz por um filho. E deixe claro, converse com a criança, converse às vezes com aquele adolescente que não tem pai, fala, olha, pode contar comigo. Porque às vezes você está ali presente, ou às vezes você fica uma fantasia assim, ah não, mas o avô dele está lá, ele está morando com o avô, ou ah não, tem um fulano lá. Mas se não deixar claro, e até mesmo um pai carnal não deixar claro para o filho que pode contar com ele, e realmente no momento que ele precisar você ser a resposta, a criança acaba que ela não vai buscar. E às vezes busca fora do seio familiar, quando não encontra Deus, às vezes busca fora de uma religião, de uma igreja, e às vezes acaba descaminhando e a gente culpa, ah não, é falta de um pai, mas ninguém esteve disposto a ser o pai, ou às vezes evitar esse processo na vida da criança. Isso é muito forte, né? Assim, isso que você está falando, Fabão, assim, é uma sensibilidade muito grande, né, que Deus colocou no seu coração de observar isso. Às vezes as pessoas nunca pararam para pensar. Talvez hoje na sua mente é muito óbvio, mas é simples porque você vê, você consegue enxergar essas possibilidades, mas talvez a gente nunca tinha pensado, né? Poxa, é verdade. Às vezes uma criança ficou órfã do pai, mas tem ali uma avó e tia, a gente pensa, tá tudo certo, a pessoa já está ali suprindo de alguma maneira. Mas se a gente se permitir ter os olhos sensíveis para ver necessidades, a gente pode se colocar nessa situação. Gente, olha que incrível que eu estou aqui vendo o coração do Fábio aqui na nossa frente hoje. Ele ter tido essa sensibilidade, né? Quando a gente falou isso aqui antes de gravar o vídeo, eu fiquei realmente impressionado assim, pela sensibilidade de entender isso.
que a gente pode ser papel paterno na vida de muitas pessoas e suprir esses filhos órfãos, né? E os filhos de órfãos de pais vivos ou presentes ali talvez até pior um pouco, né? Porque depois você pensa, meu pai estava ali, mas não fez nada, ou se fechou, criou barreiras, né? Não permitiu o acesso. Então, primeiro a nossa oração para que as pessoas, os órfãos, sejam supridos de alguma maneira pela figura masculina, né? Figura masculina de referência, ou seja, que tem intencionalidade ali de causar um impacto positivo, de trazer princípios e valores e essa visão global, né? De enxergar todos ao nosso redor e tentar suprir de alguma maneira. Fabão, muito obrigado, cara, por escancarar, né, esse coração dessa maneira aqui hoje. Eu espero que esse vídeo possa chegar a muitas pessoas, assim, que o Espírito Santo possa traduzir de muitas maneiras, formas com que a gente possa